Olá, hoje foi dia da nossa segunda avaliação e, muito embora todos tenham ido muito bem pelas notas que eu já pude ver, eu sempre faço um vídeo para explicar as questões da avaliação, caso algum dos alunos tenha alguma dúvida, né, sobre essas questões. Como a gente, principalmente, não pode se encontrar ainda, né? Então, talvez seja útil. Então, eu vou compartilhar aqui uma versão da prova, não é? Que, como eu disse também no vídeo anterior, o sistema apresenta as questões em ordem variada, bem como as alternativas, né? Vamos examinar cada uma das questões que aparece na ordem para mim aqui e eu peço que vocês lembrem, então, como foi na hora de responder. Aqui aparece primeiro para mim, diz assim: sobre a previsão que observa a teoria diferenciadora no estado de necessidade do Código Penal, a gente sabe que tem distinção no Código Penal Militar, não é? Mas está na alternativa correta. Então, a primeira alternativa diz assim: na previsão do artigo 24, o artigo 24, então, define o estado de necessidade, mas no seu parágrafo diz que, sendo razoável exigir-se o sacrifício do bem ameaçado, a pena pode ser diminuída de tanto a tanto. Ora, se existe pena, é porque houve caracterização do crime e condenação. Se a pena é menor, é porque houve diminuição, então, da culpabilidade. Nós estamos falando de um estado de necessidade exculpante. Então, o Código Penal não faz o mesmo realce, né, que o Código Penal Militar para as duas possibilidades. Mas nós vamos encontrar no parágrafo do artigo 24 a previsão que permite, então, a redução da pena, o que significa, então, caracterização do crime e redução de culpabilidade, na possibilidade que o Código admite para o estado de necessidade exculpante, né? Então, na linha A, diz assim: na previsão do artigo 24, o estado de necessidade justificante admite a redução da culpabilidade. Bem, o estado de necessidade justificante trata da ilicitude, e a ilicitude não tem gradação. Ou o fato é lícito ou é ilícito, né? Então, essa alternativa está equivocada. A segunda diz assim: a previsão do artigo 24, o estado de necessidade justificante admite redução da ilicitude. Também não é possível, né? Não há essa possibilidade. Ou o fato é lícito ou ilícito, né? Na previsão do 24, o estado de necessidade exculpante admite redução da culpabilidade. Essa aqui é, então, a alternativa correta. A última diz que, na previsão do artigo 24, o estado de necessidade exculpante, ou seja, que exclui a culpabilidade, que afeta a culpabilidade, admite a exclusão da culpabilidade. Essa também está errada, porque o parágrafo trata de uma diminuição de pena e não de uma exclusão de culpabilidade, né? Então, a alternativa correta é a que aparece aqui para mim em C, na previsão do 24, do artigo 24, estado de necessidade exculpante admite a redução da culpabilidade. Então, vamos adiante. A segunda tem uma transcrição do livro traduzido, né, para o espanhol do Klaus Roxen, livro que todos conhecem e tal, e eu, então, fiz uma tradução livre para facilitar o entendimento do que ele está, então, considerando, né? Então, o enunciado diz assim: considerando a passagem de Klaus Roxen e a previsão da legislação brasileira para a legítima defesa, que está no nosso Código Penal, assinale a alternativa correta. Bem, então, ele diz aqui, né, está entre aspas, portanto, para se defender frente a um pequeno furto ou uma violação da esfera
esfera privada, não se pode atirar no outro de tal maneira que resulte gravemente ferido ou, inclusive, morto. Senão que, se uma defesa segura fosse tão perigosa, haverá que conformar-se com meios mais benignos, ainda que menos seguros. Quem só poderia impedir um furto de bagatelas com um disparo perigoso para a vida, no caso extremo, terá que deixar o ladrão escapar e se limitar a uma denúncia à polícia. Bem, nessa passagem do Roxy, ele fala da proporção, né? Ele diz, então, que para evitar um ataque muito pequeno a um bem jurídico, né? Um bem jurídico protegido, seja ele o patrimônio, seja ele a intimidade, a vida privada, são os exemplos que o Roxy usa, mas, enfim, a qualquer bem jurídico, é necessário que a repulsa, não é, guarde essa proporcionalidade, não causando um mal maior do que aquele que se tenta evitar. E aí, nessa perspectiva, ele diz, se só for possível, não é, defender com um tiro perigoso, então não efetue o disparo e chame a polícia, né? Tome a providência posterior, mas não cause o dano maior, né? Então, essa a ideia que está aqui e nos remete ao uso moderado dos meios necessários na nossa definição de legítima defesa. Então, a linha A diz assim, nos casos em que a agressão não for considerada típica, face incidência do princípio da insignificância, não há justificativa para a defesa que cause ofensa no agressor. Perceba um detalhe. Se a agressão não for considerada típica, nós não teríamos uma agressão injusta. Então, na própria definição da legítima defesa do Código Penal, que exige a ocorrência de uma injusta agressão, atual ou iminente, nós não teríamos autorização para uma reação legítima. Então, essa é a alternativa correta. Se a agressão não for considerada típica, face incidência do princípio da insignificância, não há justificativa para a defesa que cause ofensa no agressor. As demais que estariam erradas, vamos começar examinando a linha B, né, que aparece para mim, e ela diz assim, o texto indica a impossibilidade dogmática de caracterizar a legítima defesa para impedir furto de objetos de pequeno valor. Bem, o que o texto está dizendo não é isso. O texto está dizendo que é necessário ter uma reação proporcional. Se for possível reagir de modo proporcional, tudo bem. Agora, se não for possível, e aí a segunda frase, né? Quem só poderia impedir um furto de bagatelas com um disparo perigoso para a vida, então, nessa hipótese, haveria na nossa legislação, não é, um meio necessário, mas que seu uso é imoderado, e aí não há caracterização da legítima defesa. Não há impossibilidade de legítima defesa. O que o texto fala é que essa legítima defesa deve se operar com os meios proporcionais, né? Os meios que não causem um dano superior àquele que se quer evitar. A linha C diz assim, nos casos em que a agressão for considerada típica, materialmente típica, ou seja, temos um fato típico, não há justificativa para a defesa que use moderadamente os meios necessários. A alternativa está errada, não é? Há justificativa, sim. Aqui ela está dizendo que não há, mas se a conduta é típica, nós temos uma agressão injusta, não é? Claro, tem que ser típica e ilícita, né? Mas não se pode dizer que não há justificativa para a defesa quando se usa moderadamente os meios necessários. Então, essa construção aqui também está muito claramente equivocada, né? A última diz assim, nos casos em que a agressão
não for considerada típica, face à incidência do princípio da insignificância, a defesa que cause ofensa no agressor não será típica. E isso é evidentemente errado, né? A discussão da legítima defesa não exclui a tipicidade. Uma legítima defesa real exclui a ilicitude, né? E nos casos em que a agressão não for considerada típica, o indivíduo sequer tem a possibilidade de se defender, não é? Não se pode predispor uma defesa, né? Ou reagir a uma agressão que não é considerada injusta. Então, a alternativa correta é essa A, nos casos em que a agressão não for considerada típica, em face do princípio da insignificância, não há justificativa para a defesa que cause ofensa no agressor, né? Não se pode ofender a pessoa, que estaria cometendo um fato típico, né? Então, essa seria a resposta certa. Essa é uma questão apenas de interpretação de texto, né? Tanto o texto do Hodgson quanto também o da lei, muito tranquila essa questão, né? Então, na terceira questão, nós temos que João é professor de matemática, que está passando por uma via pública com pouca iluminação e sem movimento à noite, quando avista uma pessoa caída ao chão, passando mal. Ao se aproximar, João percebe que se trata de Ricardo, pessoa que foi amante de sua mulher logo no início de seu casamento, o Ricardão, né? Então, João, visando provocar sofrimento em Ricardo, vejam que essa passagem que não deixa claro que não há uma intenção de o matar, né? João, visando provocar sofrimento em Ricardo, decide não socorrê-lo e fica observando. Passadas algumas horas, João considera a possibilidade de que Ricardo venha morrer e pede socorro por telefone, ou seja, ele então faz alguma coisa. Mas vejam, passadas algumas horas, houve sim sofrimento, houve sim uma ausência de atendimento, né? Uma ambulância chega ao local e leva Ricardo para o hospital. No trajeto, Ricardo morre. Realizada a perícia no corpo de Ricardo, constata-se que a morte poderia ter sido evitada se o Ricardo recebesse atendimento mais cedo, né? Considerando que João não pretendeu matar Ricardo, eu já deixo isso aqui claro novamente, né? E não se apresentou indiferente ao acontecimento de tal resultado, ou seja, ele não concordou com isso, né? A diferença é dizer, se acontecer, tudo bem, não tem problema, né? Se acontecer, se não acontecer, tanto faz, né? Essa é uma postura indiferente, assinale a alternativa correta sobre a conduta de João. Bem, essa última frase aqui deixa claro que não havia dolo de matar, nem na sua forma direta, nem na indireta, que é a eventual. E uma informação importante a considerar é que João é professor de matemática, ou seja, ele não estava na posição de garantidor em razão das funções que exerce e nem porque teria, com seu comportamento anterior, provocado essa situação de agravo à saúde do Ricardo. Então, importante perceber, João não era garantidor, não tinha vontade e nem aceitou a morte do Ricardo. Então, aqui, a gente percebe que só é possível caracterizar o crime de omissão de socorro, que aqui aparece para mim em último lugar, né? Que seria a linha D. Então, caracteriza o tipo préter doloso, ou seja, dolo no antecedente. Qual era o antecedente? Omissão de socorro. Culpa no consequente, que seria, então, a produção da morte. E o artigo 135, que é a omissão de socorro, no parágrafo único do Código Penal, prevê essa hipótese, né? Então, seria a omissão de socorro seguida de morte. Esse seria o crime, né? Os outros três já dá para descartar de cara, porque o enunciado deixa muito claro
que não havia intenção de matar e nem tampouco, não é? Uma, digamos assim, aceitação, né? Para dizer dolo eventual. Mas nem tampouco se poderia falar em homicídio culposo, porque o João não realizou uma conduta que inobservasse dever objetivo de cuidado para gerar aquela situação de perigo, né? Na situação de perigo de Ricardo, o comportamento de João foi omissivo, né? Então, analisando essas alternativas, a primeira diz assim, caracteriza o tipo doloso, escrito no artigo 121 caput, sendo o caso de dolo indireto. Então, aqui está errado, porque não é dolo eventual para o homicídio, né? O enunciado deixa isso muito claro. A linha B descaracteriza o tipo culposo, descrito no 123, parágrafo 3º. O tipo culposo dependeria de que a ação, não é, do indivíduo fosse a causa direta do sofrimento do Ricardo. E o Ricardo está sofrendo por uma outra causa. Então, a norma que se dirige ao João não é uma norma, tome cuidado, não é? A norma que se dirige ao autor de crime culposo. A norma que se dirige ao João, naquele momento, preste socorro. E ele, então, desde o momento que encontra o Ricardo passando mal e decide por não prestar socorro, ele, então, está violando a norma que fala do prestar socorro, não prestou a tempo, não é? Só que ele também não tinha vontade de matar. E aí nós teríamos o crime não culposo, mas sim o resultado culposo. Então, crime doloso de omissão de socorro com o resultado culposo, porque ele não queria esse resultado de morte daquela pessoa que estava passando mal. Né? A última alternativa diz, caracteriza o crime doloso, descrito no artigo 121 caput, sendo o caso de dolo eventual. Na verdade, aqui eu mudei as expressões, mas o dolo eventual é uma das hipóteses, né, de dolo indireto. Nós podemos ter dolo ou alternativo ou eventual. E o que a lei fala, define, né, é o dolo eventual. Então, todas essas primeiras 3 alternativas estão erradas. A alternativa correta é a que descreve o tipo préter-doloso de omissão de socorro, dolo de omitir socorro, culpa e o resultado, que é o desdobramento dessa omissão, que seria, então, culpa na morte. Né? Seria, então, préter-doloso nesse sentido. Vamos para a próxima. A próxima nos impõe ver um vídeo, né? Um vídeo que mostra esse golpe, né? Muito interessante, golpe no celular. E quem fizer uma pesquisa na internet vai perceber que uma boa parte, digamos, a grande maioria desses golpes acaba vindo de presídios no Ceará, por curiosidade, né? Mas então o enunciado diz assim, considerando apenas a conduta do interlocutor, não o jornalista, que é registrada no vídeo abaixo. Por que eu digo para não considerar a conduta do interlocutor jornalista? Porque o jornalista não ia cair naquela hipótese, né? Naquele crime, naquela tentativa, né? Então, eu dei aqui um exemplo, né? Peço que vocês considerem a conduta do indivíduo que está, então, aplicando aquele golpe, mas não do jornalista, né? Porque se nós considerarmos o jornalista, pode dizer assim, mas ele já sabia, ele não ia cair no golpe, então o crime é impossível. Aqui a gente não está discutindo crime impossível, nenhuma das alternativas fala de crime impossível. Né? Está querendo saber se haveria ou não tentativa ou consumação naquela hipótese em que considerássemos o que o indivíduo está falando nesse vídeo. Né? Então, considerando apenas a conduta do interlocutor, o não jornalista, que é registrada no vídeo abaixo, e o crime de estelionato, que é previsto no 171 do Código Penal, assinale a alternativa correta.
Bem, eu não vou ver o vídeo, todos vão lembrar, né? Então, nós vamos examinar aqui as alternativas. A primeira que aparece para mim diz assim: segundo a teoria subjetiva, não caracteriza-se a tentativa. Bem, nós temos teoria subjetiva para diferenciar autor e partícipe. Essa é uma discussão que vocês vão ver no semestre que vem, mas nós não temos uma teoria subjetiva para dizer quando inicia a tentativa, né? Ou uma teoria que seja denominada de única e exclusivamente teoria subjetiva. Então, essa alternativa, né, que diz assim: segundo a teoria subjetiva, não caracteriza-se a tentativa, e aqui eu tomei o cuidado de colocar o não caracteriza-se a tentativa, porque a teoria que caracteriza tem um aspecto subjetivo, né? Mas quando eu digo aqui não caracteriza, fica bem claro que não é essa a alternativa, né? Depois, a linha B diz assim: segundo a teoria objetiva individual, e essa teoria objetiva individual fala, então, de tentativa iniciando-se conforme o plano, e aí é o aspecto subjetivo, do autor. E quando ele, então, elabora o plano, ele diz assim: agora eu vou executá-lo. Como é que vai executá-lo? De acordo com o plano elaborado, né? Aqui está dizendo assim: segundo a teoria objetivo formal, o crime está consumado. Não, não está consumado, porque o verbo núcleo do tipo do crime de estelionato, né, do artigo 171, é obter. E até aquele momento, o indivíduo não teria conseguido obter o que ele queria, né? Seria lá a quantia em dinheiro, né? Aqui, a linha C diz assim: tratando-se de crime de mera conduta, isso já está evidentemente errado. O estelionato não é um crime de mera conduta, é um crime material, porque é necessário que o indivíduo tenha a vantagem, né? Obtenha, e isso significa ingressar essa vantagem no patrimônio próprio. Claro que patrimônio ilícito, né? Mas na esfera de disponibilidade no seu patrimônio. Então, o crime de estelionato é um crime material, né? Já começa errando essa alternativa aqui na primeira afirmação. Depois diz assim: o crime está consumado. O estelionato nem é crime de mera conduta e nessa hipótese também não estaria consumado. Então, a alternativa correta é a última que aparece para mim. Segundo a teoria objetivo individual, caracteriza-se a tentativa. Ou seja, nós teríamos aqui o plano sendo executado, né? Então, o indivíduo liga para a pessoa e começa, então, a contar aquela história que ele pretende venha enganar a outra, né? E aqui a própria identificação do vídeo já dá uma dica, né? Flagrante de tentativa de golpe por telefone. Embora isso aí não seja exatamente confiável, né? Que é um jornalista que escreveu, de fato, segundo a teoria objetiva individual, caracteriza-se a tentativa. Questãozinha também muito simples, né? Vamos para a seguinte. Agora temos um outro vídeo, esse interessante, né? O indivíduo tenta entrar, na verdade, entra na casa de uma pessoa, de uma senhorinha que não estava lá, e ele acaba sendo, então, atacado por cachorros que são colocados no quintal justamente para impedir o ingresso de pessoas, né, o furto de objetos, né? E nesse caso, até graças a Deus deu tudo certo, porque o indivíduo sofreu ali alguns machucados, mas nada muito grave, e a gente pode reconhecer a proporção, não é? Então, o indivíduo não ficou gravemente lesionado, não morreu, né? Não foi mordido pelos cachorros até a morte. Então, aquilo ali, nesse caso, deu tudo certinho, né? O que nós temos é uma legítima defesa pré-disposta, ou seja, disposta com antecedência à agressão. Isso é, digamos assim, socialmente adequado, não há problema nenhum. Nós temos, digamos assim, um passado ainda que recente, mas um momento já superado,
a casa, ou o muro das pessoas com vidros, né? Em alguns lugares a gente ainda vê isso acontecer, em residências mais atuais, ou casas que foram atualizando seu sistema de proteção, nós vemos a cerca elétrica, não é? E o mais tradicional é o cachorro, né? O cachorro que tem um temperamento mais agressivo e que não tolera essa invasão. O que aconteceu? E nós teríamos, então, uma legítima defesa predisposta, que, como toda legítima defesa, exclui a ilicitude de um fato típico. Bem, a senhorinha deixou os cachorros para morder um ladrão, para avançar num eventual ladrão, e ela, claro, aceitou que em determinado momento houvesse esse avanço de animal, né, ou mesmo essas mordidas. Mas o fato típico, ou seja, ela, por meio dos animais, provocou lesão corporal nesse indivíduo que tentou furtar, aquela conduta não é ilícita, porque haveria ali, então, um uso moderado do meio que era necessário para impedir aquela invasão. Não é? Então, a primeira alternativa que aparece para mim diz assim: tratando-se de legítima defesa predisposta, a dona dos animais não comete o fato típico. Ora, aqui está o erro, porque de fato cometeria. A legítima defesa exclui a ilicitude de um fato típico. Não é? Se o fato sequer fosse típico, nós não estaríamos discutindo ilicitude ou exclusão de ilicitude. Né? Então, essa alternativa aqui está errada na medida em que diz que ela não comete fato típico. O animal não pode cometer o fato típico. Né? Quem comete fato típico é a mulher que tem como instrumento um animal, que no caso aqui seriam 2 cachorros. Né? A linha B diz assim: tendo em vista a produção de lesões corporais no pretenso ladrão e por estar em posição de garantidora, a dona dos animais comete crime de lesão corporal. Ora, a dona dos animais até pode ser considerada garantidora, na medida em que os animais foram por ela colocados lá, não é? Ou seja, o seu comportamento anterior lícito, mas o seu comportamento anterior levou à produção das lesões, não é? Mas só que no contexto o que se deve avaliar é que as lesões foram proporcionais ao que se queria evitar. Se os cachorros, né, tivessem uma agressividade maior, tivessem pondo em risco a vida da pessoa do ladrão, a mulher teria obrigação, mas vejam, obrigação, dever de agir, não é? De impedir que esses cachorros levassem o ladrão à morte. Até conciliando aqui com a mensagem do Klaus Roxen. Mas o dever sozinho não caracteriza uma relação de causalidade na omissão imprópria. É necessário dever e poder, não é? Nesse caso, nesse exemplo, ela não estava, ela chegou depois e tal, e também não precisava, porque a reação se manteve ali no limite da proporcionalidade, né? Então, essa também é uma alternativa errada, não é? Ela não comete crime de lesões corporais. A linha C, que aparece para mim, diz assim: tratando-se de legítima defesa predisposta, a dona dos animais não comete nenhum ilícito. E essa é a alternativa correta. De fato, ela não comete, porque a legítima defesa exclui a ilicitude de um fato típico. Né? Então, aqui nós teríamos a alternativa correta. A D, que também está errada, diz assim: tendo em vista que a dona dos animais não estava em casa, comete fato ilícito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato dela não estar em casa impediria um poder de intervenção nos animais, né? Se ela não voltasse, se ela não ficasse em momento nenhum em casa, naquele contexto, ela poderia ou deveria, né, agir para impedir a morte e tal, mas não poderia, porque ela não estava lá. Né? E nessa hipótese, a gente poderia discutir tipicidades. Né? Poderia discutir excesso, né?
em uma legítima defesa que desproporcionalmente acaba por matar uma pessoa que iria ofender o patrimônio. Mas não foi nada disso que aconteceu. Não é? Ela não comete fato ilícito em razão da legítima defesa predisposta. Essa é a alternativa correta número C, né? A linha C, que aparece para mim aqui. Vamos para a seguinte. A seguinte, muito simplesinha também, diz assim: João pescou, pescou vários peixes, né, em local interditado por autoridade administrativa com atribuições para tantos. Ou seja, a autoridade administrativa podia dizer que naquele período, naquele local, não se poderia pescar. Não é? No entanto, ao tempo da pesca, João não sabia estar o local interditado. Considerando a possibilidade de caracterização do crime previsto no artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, assinale a alternativa correta sobre a conduta de João. Ora, local interditado pela autoridade é um elemento objetivo, normativo, do tipo incriminador do artigo 34 da Lei 9.605. Se o indivíduo realiza objetivamente aquela conduta, ou seja, pesca em local interditado, mas só que ele não sabe que o local está interditado, ele não age com o dolo necessário à caracterização daquele tipo, porque o tipo, o seu aspecto objetivo é pescar em local proibido, interditado. No aspecto subjetivo, é querer realizar a conduta de pescar em local interditado. Ele sabia que pescava, mas não sabia que o local era interditado. Então, está faltando uma parte das exigências subjetivas. Não é? Então, vamos examinar as alternativas. Não há tipicidade objetiva para o crime, a primeira. Ela está errada, porque há tipicidade objetiva. Objetivamente, ele realizou a pesca de vários peixes em local interditado. Então, essa alternativa está errada. A segunda diz: não há tipicidade subjetiva para o crime. E essa é a alternativa correta, porque o erro de tipo, ou seja, o erro que incide sobre um dos elementos do tipo penal incriminador, como diz o artigo 20, exclui o dolo. Não é? Não há tipicidade subjetiva para o crime. Essa é a alternativa correta. A linha C diz assim, e está errado, né? Não há tipicidade material para o crime. E aqui a gente está no enunciado que diz que João pescou vários peixes em local proibido. Ou seja, não foi uma conduta irrelevante, insignificante, não. Foi uma conduta relevante. Então, há tipicidade material para o crime, sim. E a alternativa está errada. Né? Por fim, a última diz assim: não há tipicidade formal para o crime. A tipicidade formal é mais fácil ainda, né? A correlação entre o que está escrito na lei, na formalidade, né, da lei, e a conduta do indivíduo. Então, há sim, e essa tipicidade formal e material tem a ver com o plano objetivo, né? Não subjetivo. E aqui a alternativa correta, então, é que não há tipicidade subjetiva para o crime. Vamos seguindo. A sétima questão também nos desafia a interpretar um vídeo, né? Esse vídeo conta que policiais confundiram um determinado indivíduo e contra ele executaram uma medida de prisão autorizada judicialmente, mas que era para ser executada contra uma outra pessoa. Né? Esses indivíduos não tinham a intenção de privar a liberdade daquela pessoa que sabiam não ser aquela do mandado de prisão. Não é? Eles erraram. Aqui nós temos novamente um caso de erro de tipo que exclui o dolo. Eles acreditavam que estavam executando a medida contra a pessoa certa, contra a pessoa correta. Né? No momento da privação da liberdade, eles entendiam que estavam prendendo a pessoa certa. Né? Então, nesse caso,
nós vamos ter novamente um erro de tipo que exclui o dolo. E a indagação é sobre os policiais que efetuaram a prisão, narrada no caso, registrado no vídeo abaixo, considerando o disposto no artigo 9º caput da Lei 13.869, de 2019, que é a nova lei do abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Como eu fiz essa introdução, né, o que é fácil perceber é que não havia, por parte de nenhum dos policiais, a intenção, o dolo, de cometer abuso, mas sim a intenção de cumprir o mandato de prisão, que eles cumpriram, lamentavelmente, contra a pessoa errada. Né? Então, a primeira alternativa diz assim: considerando que houve intenção de prender o indivíduo, de fato houve intenção de prender um indivíduo. Um indivíduo. Só que eles acreditavam que o indivíduo era o indivíduo nominado no mandado. O indivíduo que o mandado dizia o nome, dizia as características para identificá-lo e que deveria ser preso por ordem judicial. Então, aqui ele diz: caracteriza-se o crime de abuso de autoridade. Essa alternativa está errada, porque eles tinham a intenção de prender o indivíduo, sim, mas não o indivíduo errado. Eles tinham a intenção de prender o indivíduo certo, né? Que era identificado no mandado. Então, essa alternativa está errada. Depois, a linha B diz assim: o erro, posteriormente constatado, só impede a caracterização da ilicitude da conduta. Isso está errado também. Nós não temos erro que impeça a ilicitude. Nós temos erro que impede a tipicidade, o erro de tipo, e o erro que impede a culpabilidade ou reduz a culpabilidade. Não existe uma modalidade de erro que impeça a ilicitude da conduta. Isso aqui, então, está manifestamente errado. A terceira alternativa diz assim: considerando que houve ofensa relevante à liberdade da pessoa presa, isso de fato houve. Houve sim, uma ofensa relevante. Ela ficou presa um tempo, uns dias, até que você pudesse corrigir o erro. Mas esse fato por si só, não permite caracterizar o crime de abuso de autoridade. O que está faltando, novamente, é o elemento subjetivo. Eu estou fazendo assim, repetindo essas questões, né, para que isso fique bastante claro. Né? Aqui não há intenção, vontade, não é, de praticar abuso de autoridade, e nem tampouco, nesse contexto aí, há indicativos de que os indivíduos aceitaram que isso acontecesse. Não é? Não há previsão culposa para o abuso de autoridade, então o fato é típico, atípico, né? Atípico, não havendo dolo, não caracteriza o crime, ainda que o erro seja grosseiro, não há previsão para tipo culposo. A linha correta é essa, a D, que diz assim: o erro, posteriormente constatado, impede a caracterização do elemento subjetivo do tipo. Essa aqui, mais simplesinha do que isso, não é possível, né? Então, essa é a alternativa correta. O erro de tipo impede a caracterização do elemento subjetivo. Vamos para a próxima. A oitava questão que aparece para mim diz assim: Tininha é chamada para depor em juízo sobre um fato ocorrido há anos atrás. Na oportunidade, por confusão decorrente do tempo transcorrido e do comprometimento de sua memória, por sua avançada idade, Tininha afirma ter visto o acusado no local e horário do crime. Concluída a instrução, comprova-se que o acusado estava em outra cidade no momento em que o crime ocorreu. Né? Tininha é acusada por falso testemunho, previsto no artigo 342 do CP. Sobre o caso, assinale a alternativa correta. O crime do falso testemunho é um crime interessante, porque já no plano objetivo do tipo, nós temos que perceber que o falso testemunho não ocorre objetivamente quando a pessoa diz
presta uma narrativa que se apresenta dissonante, né, divergente da realidade dos fatos, do que aconteceu de verdade. O testemunho é um relato do que a pessoa viu. Então, o falso testemunho diz respeito a mentir em juízo, né? A dizer diferente do que viu, a apresentar uma narrativa, prestar uma informação diferente daquela que se sabe verdadeira. Não é? Então, quem comete um falso testemunho mente, sabendo que está mentindo. Mas o aspecto objetivo não se caracteriza pela divergência da narrativa com a realidade, mas sim a divergência da narrativa com aquilo que a pessoa pensa que viu. Não é? Ela pode ter visto parte da dinâmica dos fatos e a interpretação ter sido equivocada. Vamos ver aqui, então, as alternativas. O erro de Tininha impede a tipicidade de seu testemunho incorreto. Veja, eu mudei as palavras, não é? Mas aqui o nosso problema é um problema de tipicidade ainda. Ela não presta falso testemunho, porque ela não quer prestar falso testemunho. Né? De novo, nós temos um problema na tipicidade subjetiva. Essa é a alternativa correta, já a que aparece para mim em primeira. Aqui, a linha B, que está errada, né? Diz assim, Tininha não comete erro, pois afirma o que acredita ter visto, mas comete o crime. Não, exatamente, não comete o crime. Não é? Porque se ela afirma com sinceridade o que ela pensa que viu, ela não comete crime. E aqui a alternativa diz, não comete crime. Isso está errado. E, na verdade, Tininha comete erro. Né? Aqui a primeira parte da alternativa também está errada. Né? Tininha comete erro, né? E não comete crime. Então, aqui está invertido. Né? A linha C diz assim, o erro de Tininha, não plenamente justificado pelas circunstâncias, permite a punição por crime culposo. Bem, aqui a gente não está falando de nenhuma hipótese excludente de ilicitude, se tem ali uma discriminante putativa, né, uma aparente exclusão de ilicitude. Não é o caso, mas, de fato, essa lógica, né, diz assim, se não é plenamente justificado pelas circunstâncias, é sinal de que tem culpa. Né? Mas aqui, no caso, não existe, no artigo 342 do Código Penal, né, que trata do falso testemunho, não existe previsão para crime culposo. Não existe essa previsão. Né? Então, não se pode punir por crime culposo, porque ele não existe. Né? Depois, o erro de Tininha caracteriza o seu testemunho como crime impossível. Não, o erro não é uma hipótese de crime impossível. Né? O erro não tem nada a ver com crime impossível. E a Tininha poderia, sim, ter percebido a realidade concretamente, né, o que aconteceu, e ter mentido para o juiz. Poderia ter dito deliberadamente uma informação divergente daquela que ela lembrava, né? Daquela que ela acreditava tivesse ocorrido. Então, essa alternativa está também manifestamente equivocada. A linha A é a linha que traz a alternativa correta. O erro de Tininha impede a tipicidade de seu testemunho, que de fato era incorreto. Né? Objetivamente, a narrativa era divergente da realidade. Ela disse que o indivíduo estava na hora e no local do crime, quando, na verdade, ele estava em outro lugar, em outra cidade, inclusive. Né? Bem, a nona questão diz o seguinte. Aqui é uma das bizarrices que a gente encontra na televisão, né? A gente tem aqui
Primeiro campeonato brasileiro de tapa na cara. Isso é uma competição que já existe há muitos anos na Rússia, né? E muito bizarro que seja, né? Pela bizarrice, acaba que todos nós acabamos por encontrar isso na internet aí com alguma frequência, né? E aí eu estou contando a história do que aconteceu aqui mesmo, né? Em São Luís do Maranhão. Com o apoio de um vereador da Câmara Municipal de São Luís do Maranhão, foi realizado o primeiro campeonato de tapa na cara do Brasil. O esporte, tá, entre aspas, né, não é reconhecido pelo Ministério da Cidadania, que atualmente, né, incorporou o Ministério do Esporte como uma Secretaria Especial do Esporte. Essa Secretaria Especial do Esporte, então, está vinculada ao Ministério da Cidadania. Então, esse esporte não é reconhecido. Mas sobre o consentimento dos participantes da disputa registrada no vídeo abaixo, na possível caracterização da contravenção penal do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto 3.688 de 41, assinale a alternativa correta. Esse artigo 21 fala de vias de fato. Vias de fato são essas altercações físicas que não produzem lesões corporais. O tapa na cara até pode chegar a produzir, né, uma lesão corporal, mas o tapa em si, a princípio, vai ficando na contravenção de vias de fato, né? Então, vamos ver aqui, ó. O que eu estou perguntando é sobre o consentimento dos participantes, né? E cada um dos participantes, aqui ó, o vídeo até mostra muito claramente, né? Ele deixa que o outro competidor dê um tapa na cara dele, né? Permite essa agressão, né? Então, aqui, a primeira alternativa diz assim: exclui a ilicitude material da conduta agressiva do outro participante. Nós vimos que o consentimento ofendido ele pode excluir a tipicidade quando o tipo é construído com base no dissenso da vítima, como é, por exemplo, a violação de domicílio. Então, o crime de violação de domicílio diz, mais ou menos assim, né? Entrar ou permanecer clandestino, astuciosamente, contra a vontade expressa ou tácita da vítima. Ora, se não é contra a vontade da vítima, porque ela permite que entre, né? Ela deixa que as pessoas entrem ou ali permaneçam, o consentimento exclui a tipicidade. Quando a gente fala no crime de estupro, por exemplo, constranger alguém, o verbo constrangimento, o verbo constranger, né? Constrangimento. O verbo constranger diz respeito a obrigar a pessoa a fazer algo diferente do que ela queria fazer. E se ela consente com aquilo, não há constrangimento. Então, nessas duas hipóteses, nós teríamos ali o consentimento como excludente de tipicidade. No caso em que nós estamos examinando, o consentimento não é excludente de tipicidade, porque o tipo de vias de fato não é construído com base no dissenso da vontade da vítima, né? É possível que a vítima, então, abra mão da proteção que o ordenamento jurídico como um todo lhe oferece, e aí nós teríamos o consentimento como uma causa supralegal de excludente, o consentimento como uma causa supralegal, excludente de ilicitude, né? E aí nós não teríamos uma ilicitude material, apesar de não existir exatamente uma previsão para o consentimento ofendido como excludente de ilicitude. Se houvesse essa previsão, nós diríamos que haveria até uma exclusão formal. Mas como não há previsão formal, então o consentimento exclui a ilicitude no seu aspecto material, né, da conduta agressiva do outro participante. Essa é a alternativa correta. A seguinte, né, as seguintes estão erradas, a linha B diz assim: é penalmente relevante o consentimento, né, que eu estou perguntando sobre o consentimento do participante. Ele é penalmente relevante, não permitindo a caracterização da ação penal.
Ora, o consentimento não é excludente da conduta, né, da ação. Essa é uma alternativa manifestamente equivocada. A linha C diz assim: é penalmente irrelevante, ou seja, o consentimento não serve para nada, é irrelevante e permite a caracterização da contravenção de vias de fato. Essa alternativa pode dar até alguma dúvida, né? O consentimento ele é irrelevante quando nós estivermos falando de bens jurídicos indisponíveis, não é? A vida. Não adianta a pessoa dizer assim, eu deixei, ou ele deixou que eu atirasse nele para matar, né? Isso não é possível. Não é possível reconhecer validade num consentimento que entrega um bem jurídico indisponível como a vida, né? Para que seja ofendido. E, nesse caso, o bem jurídico é disponível, né? A gente tem vários esportes que são reconhecidos e envolvem certo embate físico, né? Essa altercação que caracteriza a vias de fato, né? O empurrar, né? Até mesmo chutar. A gente tem o taekwondo, uma série de outros esportes que permitem isso, né? Então, o consentimento, evidentemente, é relevante, não é? É relevante, sim, porque é um consentimento que diz respeito a bem disponível, como em outros esportes também acontece. Então, essa alternativa está errada. Né? A última diz assim: descaracteriza o tipo objetivo da contravenção de vias de fato. Ora, o que descaracteriza o tipo objetivo, não é? Poderia ser uma consideração social de que aquele comportamento é adequado. Não é o consentimento do ofendido que descaracteriza. Se nós estivermos pensando em imputação objetiva, o que descaracteriza as agressões praticadas no MMA, por exemplo, nos esportes de combate, não é que a pessoa consentiu, mas sim porque a sociedade tolera aquilo. O consentimento é algo mais restrito. Quer dizer, se apenas aquele indivíduo tolera, nós teríamos, digamos assim, que examinar outras fases, né? Examinar outros aspectos para a caracterização do tipo objetivo. E aqui eu não tenho nenhuma outra informação sobre a consideração social daquele comportamento, né? Até nós temos informação que foi feita por um vereador, mas, por outro lado, um esporte não reconhecido pelo órgão competente, né, que é o Ministério da Cidadania e a sua subsecretaria de esportes, né? Então, a princípio, se nós fôssemos falar em imputação objetiva, nós poderíamos dizer que há tipo objetivo, sim, porque a sociedade brasileira ainda não se manifestou sobre esses campeonatos de tapa na cara. Esse foi o primeiro campeonato de tapa na cara, e essa bizarrice toda se ampara no consentimento dos participantes, não é? E somente para aquelas pessoas que estão envolvidas naquela competição, que participam, né, é que se pode excluir uma ilicitude, né? Então, o consentimento, que vejo que a pergunta é essa, né? Sobre o consentimento dos participantes, ele exclui a ilicitude material da conduta. Não há que se falar em imputação objetiva. A imputação objetiva não pode se resolver, não é? Com base em avaliação de uma pessoa individualmente, né? O consentimento de um grupo de pessoas individualmente consideradas, né? É uma questão de tolerância social a determinados comportamentos. Então, a alternativa correta diz respeito à exclusão da ilicitude material da conduta agressiva no outro participante. A última questão diz, então, sobre o Instituto do Crime Impossível, né? Assinale a alternativa correta,
E aí nós temos de novo a primeira, né, que aparece para mim como alternativa correta. O crime impossível, ele não caracteriza crime por ausência de tipicidade objetiva. O indivíduo não consegue realizar aquela conduta que é materialmente descrita na descrição do tipo. O problema não se dá no aspecto subjetivo, muito ao contrário. Subjetivamente, o sujeito quer realizar, só que objetivamente ele não consegue. Você não consegue realizar porque há impropriedade absoluta do meio ou do objeto. Nós estamos falando de tipicidade objetiva. Então, a alternativa correta é a primeira, né? As demais, nós vamos examinar cada uma, né? A seguinte diz assim, caracteriza crime. Não caracteriza. O crime impossível não caracteriza crime, mas não punível por renúncia legislativa à tutela penal. Não é nada disso. Quer dizer, eu posso ter um crime impossível de furto e a tutela penal do patrimônio. Só que, naquele caso, nós não teríamos um meio adequado ou um objeto que seja adequado, né? Então, a alternativa está manifestamente equivocada. A seguinte diz assim, não caracteriza crime por ausência de tipicidade subjetiva. Está errado, né? O problema não está no plano subjetivo. No plano subjetivo, o indivíduo quer realizar o crime, só que ele não consegue, é impossível de realizar, né? Então, nós caracterizaríamos a tipicidade subjetiva, se fôssemos a tanto, né? Mas só que nós já ficamos na tipicidade objetiva, que não é possível, né? O problema não está na tipicidade subjetiva, que é possível, né? Então, a alternativa está errada. A seguinte diz, caracteriza crime, e já começa errando, né? Não punível por política criminal. Não é isso. O crime não acontece, porque é impossível acontecer. É impossível realizar aquela conduta descrita no tipo incriminador. Então, a resposta certa é não caracteriza crime por ausência de tipicidade objetiva. Essa é a nossa 10ª e última das questões, né? Eu tenho certeza que todos, quase todos, né, acertaram todas as questões. Os que também não acertaram todas as questões foram ainda assim muito bem. As notas que eu vi ali rapidamente, né, na lista estavam muito boas. Parabenizo a todos, né? E vamos seguir adiante agora para o finalzinho do nosso curso. Em breve nós vamos concluir, se Deus quiser, com êxito de todos, passando dessa fase. E, se Deus quiser, a próxima já vamos poder encontrar na faculdade, né? E vocês aproveitarem esse momento tão importante, né, de convívio, de formação aí das amizades, das sólidas amizades, né, que vão prosseguir pela vida profissional. A todos, então, um abraço, até nosso próximo encontro.